Tudo bem? Vamos estudar? Você abre a sua Bíblia aí. 1 Timóteo. Lá no comecinho do capítulo 6, você lembra? A gente vai avançar mais um pouquinho no texto. Então a gente está aqui, ó. A gente está falando de falsos mestres porque o texto fala sobre isso, tá bom? A gente está aqui no capítulo 6, versículo de 3 a 5. Se você quiser acompanhar no slide aqui, você pode. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor, então eu já vou revisar aqui mesmo, tá? E vou avançar os slides lá para a gente ganhar tempo. Esse alguém aqui, gente, é um falso mestre, tá? Como é que você identifica o falso mestre? Tem várias características aqui nesse texto que apontam para a gente, para essa pessoinha aqui, que é um falso mestre. Características do falso mestre: ele ensina falsas doutrinas. O que são falsas doutrinas? Ora, doutrinas que não concordam com a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo é aquilo que é sã doutrina, é a doutrina correta e verdadeira. Quantas doutrinas corretas e verdadeiras existem? Diga para mim. Uma doutrina. Não existem duas, nem três, nem quatro. Só tem uma, tá bom? Qualquer doutrina que não está em harmonia com a doutrina de Cristo é falsa doutrina. Tudo bem? Acredite. Tem lugares que se chamam igreja por aí que estão ensinando falsas doutrinas. Porque qual que é a ideia, né? A ideia é essa aqui, ó. Parece que é ovelha, né? Parece que é ovelha, mas não. Está enganando. Então, ensina falsas doutrinas que não concordam com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa sã doutrina, gente, tem a ver com a obra de Cristo, tem a ver com aquilo que ele ensinou por meio ali dos evangelhos, né? O registro do ensino de Jesus nos evangelhos, tem a ver com a revelação que os apóstolos trouxeram para nós, que também é doutrina de Cristo. Lembra que os apóstolos, os autores bíblicos, eles são os homens autorizados por Deus a trazer revelação da parte de Deus para nós. Então tudo isso é doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, ou o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, um ensino que é segundo a piedade, um ensino que promove a vida de piedade, né? Que está em harmonia com essa vida. Então sempre aquela questão da coerência que a Bíblia ela apresenta muito para a gente, né? Não basta você apregoar aos quatro cantos do mundo que você segue essa doutrina. A sua vida ela vai revelar pra gente se você realmente segue ou não. Como? Se você tem essa aqui, ó, vida de piedade, tá? Vida de piedade é uma vida que está em coerência com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Então, esse falso mestre, ele ensina falsas doutrinas e ele é orgulhoso. Lembra que a gente falou isso daqui semana passada? Ele é orgulhoso e nada entende. E como que o orgulho cega, né? Lembra da semana passada? O orgulho, ele é um pecado tão danoso que você tem dificuldade de você se perceber orgulhoso e, naturalmente, por ser orgulhoso, você tem dificuldade de perceber outros pecados também. Porque qual que é a característica mais visível do orgulhoso? O orgulhoso nunca está errado. Ele nunca está errado. Você já percebeu isso? O orgulhoso nunca está errado. Então vai ser difícil ele reconhecer que ele é orgulhoso, porque orgulho é um erro. E se ele é orgulhoso, ele não vai admitir que ele está errando. Tudo bem? Então ele vai ter dificuldade de se perceber orgulhoso. E quando ele cometer outros pecados, ele vai ter dificuldade de reconhecer esses pecados. Por quê? Por causa do orgulho. Porque como orgulhoso, ele não admite que erra. E quando ele realiza algum pecado, então a tendência dele vai ser não aceitar, não admitir que ele pratica esses pecados, tá bom? E a gente viu que nada entende aqui, a gente até leu alguns versículos, né, de como que Deus ele se opõe ao orgulhoso. Gente, só isso já é assustador. Lembra que eu falei semana passada? Só de ler isso aqui, eu já seria a pessoa mais humilde, né? Pelo menos eu ia procurar ser a pessoa mais humilde da face da terra. Porque se tem uma coisa que eu não quero, em hipótese nenhuma, é a oposição do próprio Deus. Oposição do próprio Deus. Então, isso já é motivo suficiente para que eu não seja um falso mestre, para que a gente se esforce muito aqui na igreja para ensinar o que está escrito na Bíblia, tá bom? Sem extrapolar o que ela está dizendo e sem também deixar de fora alguma coisa que ela está dizendo. A gente fica dentro dos limites do conteúdo bíblico. Essa que é a ideia, tá bom? Lembra que eu já falei isso aqui? O pastor não está aqui para pregar o que ele acha, ele não está aqui para pregar o que ele pensa, ele não está aqui para dar a opinião dele particular. Tudo bem? O pastor, ele é arauto. Você lembra dessa ilustração? O que o arauto faz? Ele traz a mensagem do rei. Ele não pode mexer a mensagem, ele não pode falar mais nem menos. Ele tem que falar aquilo que o rei mandou. O rei mandou falar um negócio, né? Está tudo escrito aí.
Então é isso que a gente faz, tá bom? Qualquer pessoa que faz diferente disso, está aqui, ó, ensinando falsas doutrinas, porque se não está em harmonia com a sã doutrina, é falsa doutrina, tá bom? Dito isso, eu vou passar aqui todos esses slides, porque nós já vimos tudo isso, tá bom? E aí a gente vai pegar daqui, ó. Pronto. Esse tal, né? Então, esse tal é esse alguém aqui, tá bom? Esse tal, ele mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Gente, coisas interessantes aqui, logo você percebe quando você está fazendo a leitura do texto, o contraste que Paulo está fazendo, né? Porque ele já falou da sã doutrina lá no comecinho desse parágrafo, e agora ele vai falar do interesse doentio. Então tem uma coisa que é saudável, tem uma coisa que é sadia e tem uma coisa que é doentia. Olha só como ele está fazendo, né? Um contraste aqui entre essas duas coisas. Daqui é fenomenal, gente. Quando você está lendo a Bíblia, você tem que ir tentando identificar essas coisas. Porque Paulo ele não está fazendo isso sem querer, ele está fazendo isso de propósito. Ele está dizendo, ó, a doutrina do nosso Senhor é a doutrina sadia, para que você seja dirigido por ela. Mas esse tal, que é esse alguém aqui que ensina falsas doutrinas, ele tem uma conduta, ó, que não é sadia, não é salutar. Qual que é essa conduta? Um interesse doentio por controvérsias e contendas, tá? Contendas acerca de palavras. Então, gente, olha isso daqui, tá? Interesse doentio por controvérsias e contendas. O que são controvérsias e contendas? Então, ele usa duas palavras aí para chamar a nossa atenção para esse atrito, né? Para esses conflitos, para essas divergências que esse interesse doentio vai proporcionar, né? O quanto que esse interesse doentio já é um interesse doentio por essas coisas que trazem atrito, que trazem conflito, né? Que trazem essas divergências, tá? Então, olha só isso daqui, ó. Então, interesse doentio, em contraste com a sã doutrina, por controvérsias e contendas acerca de palavras. Gente, isso aqui é sensacional, porque assim, a gente tem que ter interesse por alguma coisa, tudo bem? Mas ele já está dizendo lá em cima qual é o objeto do nosso interesse. Qual que é o objeto do nosso interesse, gente? Diga comigo, a sã doutrina. Paulo não está recriminando o fato deles terem interesse. O problema é que eles têm interesse na coisa errada. São orgulhosos e nada entendem, né? Eles têm interesse doentio. Então não é nem um interesse, é um interesse que extrapola talvez a normalidade, né? Essa insistência de querer tratar de assuntos controvertidos e contendas acerca de palavras. Só que essas controvérsias, essas contendas, né, que geram conflitos, isso aqui tem consequências, tá bom? Olha só, quantas aqui? 1, 2, 3, 4, 5 consequências, ó. 5 consequências que resultam desse interesse doentio pelas controvérsias e contendas. Inveja. Aí vocês sabem tudo isso daqui. O que é inveja, gente? Ninguém quer falar, porque né, a gente vai saber que você é invejoso. Então eu vou dizer. É cobiça, né? Quando você cobiça, que é do outro, não é isso? E inveja não é assim, ó. De repente, o irmão Luiz, ele tem uma guitarra lá, e eu não quero a guitarra do irmão Luiz. Mas seria muito bacana se eu tivesse uma guitarra igual, né, o mesmo modelo, ou uma guitarra com esses recursos. Então não estou com inveja daquilo que é dele. Eu tenho desejo genuíno de um dia, né, ter um instrumento, né, chegar ter essa possibilidade de ter um instrumento como o instrumento que o irmão Luiz tem. A inveja, ela extrapola isso daí. Porque a inveja, ela tem a ver com o eu querer o que é do outro. Especificamente, tem a ver assim com esse desejo, às vezes, de estar no lugar do outro. Tudo bem? Isso é tão interessante porque, assim, você já percebeu que as pessoas elas têm mais facilidade em se manifestar em situações em que você precisa de apoio do que em se manifestar, às vezes, em situações em que elas poderiam celebrar junto com você alguma conquista e alguma vitória? Isso é interessante, tá bom? Não vá também sair por aí achando que todo mundo que não se manifesta porque é um invejoso.
Mas, né, uma regra geral aí, né, um princípio aí para a gente avaliar, Então, inveja tem a ver com cobiça, né? Inveja tem a ver com cobiça. Briga, gente. Então, briga são os atritos mesmo, né? Briga são essas divergências, às vezes essas disputas intensas, tá? Essa insistência, né, em ficar tratando de coisas que não se harmonizam. Gente, difamações, e isso aqui já tem a ver, porque assim, ó, é óbvio que se você tem numa igreja, como é o caso de Timóteo aqui, Timóteo ele tinha que combater esses falsos mestres. Você acha que o que aconteceu com Timóteo? Você acha que esses mestres ficaram olhando Timóteo corrigi-los calados? Com certeza não. Você acha que esses homens não atacaram a integridade e a reputação de Timóteo? Mas com certeza sim. São as difamações, né? Quando você atenta contra a reputação, quando você atenta contra a integridade de alguém. Lembre, né? São invejosos, briguentos, e difamar não seria assim nada de assustador. Suspeitas malignas. Isso aqui é interessante, quando Paulo ele qualifica, né, aquilo que ele está ensinando. Porque às vezes tem suspeitas que são genuínas, né, são autênticas, elas fazem sentido. Daí o cuidado de Paulo de especificar que essa suspeita, ela é uma suspeita maligna, né? Então, talvez ali sabe aquela sementinha que a gente planta para levantar dúvida a respeito da integridade de alguém? Sobre difamação e suspeita, deixa eu contar uma história para você. Um dia, numa igreja, que eu não vou falar qual era, numa cidade que eu também não vou dizer qual era, mas tinha uma senhorinha nessa igreja. Rapaz, ela fazia coisas desse tipo aqui, ó. Tá ali o Henrique, hoje casado, né, com a sua esposa, digníssima Sabrina, e vamos pintar aqui o seguinte cenário. O Henrique sempre foi da igreja, desde criancinha, tem toda uma história aqui, a gente conhece ele desde criança. A Sabrina não. A Sabrina se converteu, conheceu o Henrique já maduro, né, rapaz, e se interessou por ele, né, viu, dá pro gasto, vou embarcar nessa parada aí. Meu feinho, mas, né, tá. Do jeito que a coisa anda, pode perder essas oportunidades não. E aí lá um dia, o Henrique está aqui no ensaio, tocando bateria, tá, e a esposa dele, a Sabrina, está aqui, sentada, né, observando. E aí tem uma outra moça, que também está aqui, porque veio participar do ensaio, porque veio também esperar alguém. Sabe o que essa mulher fazia? Para você ter uma ideia. Ela chegava aqui, ó. Oi, Sabrina, tudo bem? E você, fulana, como é que tá? Puxa vida, rapaz. Faz quanto tempo mesmo que você terminou com o Henrique? Rapaz, aí já ficava aquele climão, né? Olha, eu achei até que vocês iam casar, porque quantos anos namorando? 6, 7? Meu irmão, nisso, coitado, o Henrique tocando bateria, ele não está nem vendo, né? Aí você pensa que é só isso? Ela fazia coisa assim. Nossa, vocês eram um casal tão bonito. Puxa vida, eu torcia tanto por vocês. Aí ela larga a bomba aí, ó. Vai embora. Irmão, quando o Henrique desce da bateria ali, ele vai levar um tapa, ele não sabe nem porquê. E diga-se de passagem, né, que leva umas 2 semanas para desfazer esse negócio aí. A mulher levou 2 minutos para fazer e 2 semanas para desfazer. Oi? Né? Isso se o cara for bom. Se não, meu irmão, 2 meses. Aqui, ó, difamações. Isso são suspeitas malignas, né? Quando você levanta suspeitas, mas não são suspeitas que se sustentam, tá? Não são suspeitas, e ainda que fosse, gente, suspeita que
né, houvesse realmente algum indício, alguma evidência de alguma coisa errada acontecendo, mas como é que a Bíblia diz que você tem que tratar isso daí? Se o seu irmão pecar, o que é que você tem que fazer? Vai lá e confronta o seu irmão. Então, presta bem atenção no que está acontecendo aqui, porque esse interesse doentio por controvérsias e contendas tem consequências, tá bom? Invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas, esses atritos constantes. Gente, são todas coisas, ó, que afetam isso aqui, ó, afetam a unidade da igreja, tá bom? Coisas que afetam o nosso cotidiano, coisas que afetam o nosso convívio. Gente, igreja não é lugar de dar voz para esse tipo de coisa. Deu para entender isso daí? Igreja é um lugar que, na verdade, você abafa isso daí, não fazendo vista grossa e ignorando o pecado, mas tratando com a pessoa. Não nas conversas de corredores, que não vão servir de nada e que não vai ajudar ninguém a resolver problema nenhum. Mas se você quer ajudar o seu irmão que está passando por algum, né, tipo de situação como essa, você tem que ir em busca do seu irmão e conversar com ele. Gente, isso daqui é igual fogo. Se você dá um jeito de cortar o oxigênio, o fogo ele vai apagando. Você não dá combustível para esse tipo de situação. Agora, se você dá combustível, o que é que acontece? Inflama, né? Agora imagine, joga mais pólvora aí nesse negócio. Aí, no outro domingo tá lá a senhorinha de novo. Aí se o Henrique for inteligente, né? Já proíbe, ó, ali não. Ali não. Isso é igreja sadia. Por que a gente sabe disso? Porque está escrito ali, ó. Isso é igreja sadia. Gente, não é mérito de pessoa nenhuma, de pastor nenhum, de ninguém envolvido nesse processo. O mérito ele é da palavra de Deus, tá bom? Porque, gente, até isso. Porque assim, ó, se você não sabe o que fazer em situações como essa, você nem precisa saber o que fazer. Sabe por quê? Porque está escrito. Está escrito, é só ler. Você lê lá. Gente, se você obedecer, olha como isso aí vai minimizar, mas vai minimizar muito. Agora pense comigo, leve esses princípios para a sua casa, para os seus relacionamentos com a sua família. O quanto que a gente perde de oportunidade de resolver os conflitos, conversando abertamente, com transparência e colocando as nossas angústias e o nosso sofrimento por conta de alguma coisa que nos fizeram, alguma ofensa que foi cometida, e dando a outra pessoa a oportunidade também de se explicar e de se abrir, de colocar na mesa também as suas emoções e aquilo que passou pela cabeça dela, o porquê ela ficou brava, o porquê que ela ficou irritada. E o quanto que isso promove, né, uma harmonia, como que vocês vão se alinhando e descobrindo qual que é o interesse do outro e como que eu posso ajudar no desenvolvimento do caráter um do outro. Gente, Deus ele é muito perfeito. Eu digo assim, se eu soubesse essas coisas, ainda que eu não fosse crente, eu ia praticar esse negócio. Porque 90% dos problemas são resolvidos quando eu obedeço o que está escrito na Bíblia. Não somente. Os outros 10, Deus ele permite para que você continue amadurecendo e crescendo. Mas os 90, você resolve só obedecendo. Obedecendo. Vale muito a pena. Eu digo isso quando eu vou, às vezes, né, dar algum tipo de preleção em ambiente que não é de cristãos, eu falo isso. Gente, a Bíblia vale muito a pena. Ainda que você não acredite, não quero nem que você acredite em Deus. Na verdade, eu quero, porque eu quero que você vá para o céu. Mas se você não quer ir, tudo bem. Mas só faça o que está escrito nesse negócio. Pensa comigo. A Bíblia diz que é para você ser honesto. Ser honesto é uma coisa boa ou é ruim? A Bíblia diz que você tem que ser leal com as pessoas, né, que você ama. Isso é bom ou é ruim? Pensa comigo, qual que é o ser não crente que não queria ter do seu lado uma pessoa honesta e leal? Então, tipo, que mal que há em obedecer a palavra de Deus? Nenhum! Muito pelo contrário. Só tem benefício. E às vezes a gente fica, né? Já ouviu a expressão, dando murro em ponta de faca? Teimando. Agora, se vale a pena para um descrente colocar a Bíblia em prática, por que que nós, que dizemos que acreditamos na palavra de Deus, às vezes somos tão resistentes em obedecer? Quer ver? Eu vou fazer o teste.
Quem acha que a melhor coisa na vida é obedecer a palavra de Deus? Levanta o braço aí, quero ver! Deixa eu ver quem não levantou o braço. Levanta aí que vai ficar feio. Érico, eu tô vendo aí, levanta. Pode baixar, Danielzinho. Danielzinho levantou, os dois não queriam nem descer ali. Gente, é uma questão de coerência. Aí você professa que concorda de que é benéfico obedecer a palavra de Deus, mas na hora que a vida desafia você a colocar o que está nas Escrituras em prática, você hesita. Gente, hesitação, né? E tudo bem que a gente vai ter momentos em que a gente vai hesitar, mas se você deliberadamente, insistentemente, repetidamente, reiteradamente, você prefere desobedecer a palavra de Deus, sabe o que a sua conduta está dizendo? Que você não confia em Deus. Só isso. Porque Deus está dizendo, faça desse jeito. E você diz assim, não, acho que o meu jeito é melhor, vou fazer do meu. O que você está dizendo? Gente, Adão e Eva. Adão e Eva achou que a serpente era mais confiável do que Deus. Deus disse, é desse jeito. A serpente disse, não, é desse aqui. Eva teve que fazer uma escolha. Quem está dizendo a verdade? Bom, eu vou apostar nesse, porque ainda tem o meu interesse pessoal, né, nesse negócio. E sempre vai ter, gente. Sempre vai ter, senão não é teste, tá bom? Senão não é provação. Sempre vai ter. Mas na hora que você escolhe aquilo que não é palavra de Deus, você está dizendo para Deus, eu não confio em você. Eu não confio. Aí a gente vem e canta, né, é bonito. Eu quero ver no dia a dia, é no dia a dia, tá bom? Então, olha lá, ó. Enquanto a sã doutrina promove piedade, o interesse doentio por controvérsias e contendas de palavras promove divisão. Esse é o tipo de coisa que afeta a unidade da igreja. Então, uma igreja sadia, que pura e simplesmente obedece o que está escrito na Bíblia, é uma igreja que evita esse tipo de consequência e esse tipo de resultado aqui. Tá bom? Então, olha lá, ó. Fiz uma perguntinha para você. Gente, a resposta, ó, tem a ver, tá vendo? Ó? É para você não errar, tá? Qual deve ser a ênfase de uma igreja sadia? A sã doutrina. Por isso que aqui a gente gasta mais tempo pregando do que cantando e fazendo qualquer outra coisa. Porque a palavra de Deus é o centro aqui. Tudo bem? Ela é a nossa ênfase, ela é o nosso foco. Esse negócio de ensino superficial e raso não dá mais. Não dá mais. Por isso que a gente fica sendo levado de um lado para o outro por qualquer evento de doutrina. Tá bom? Tudo bem? Olha lá, ó. Doenças, atritos constantes, tudo isso, né? Inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Característica, né, de pessoas que têm a mente corrompida e que são privadas da verdade. Quais são? Isso aqui você tem que entender como se fosse uma dobradiça, né? Ao mesmo tempo que é consequência desse interesse doentio por controvérsias e contendas, também são características, né, dessas pessoas aqui que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Gente, isso daqui é maior interessante, porque assim, você quer saber se uma pessoa ela tem a mente corrompida e é privada da verdade? É só olhar para a conduta dela. Só olhar para a conduta dela. Se ela adota esse tipo de postura aqui, inveja, brigas, difamações, se é igual a senhorinha lá que fica, né, só jogando pólvora aqui e ali para ver o circo pegar fogo, a gente pode falar o quanto quiser que é crente mesmo. Paulo está dizendo que não, que tem a mente corrompida e que é privado da verdade. Tá? No final, gente, o nosso caráter sempre revela. Sempre revela. O quanto nós confiamos e obedecemos a palavra de Deus. Tudo bem? Coloquei aqui o Hendricks pra gente. Os que praticam tais coisas vivem tão completamente ocupados consigo mesmo e com seus próprios interesses que no coração deles não há tempo nem lugar para Deus e para a sua verdade. E, gente, por último aqui, ó, finalzinho do versículo. Como que Paulo ele chega na raiz de todas as coisas, né? Onde é que está a raiz do seu comportamento, das suas ações? Onde é que está a raiz dos seus pensamentos? Qual que é a raiz da sua prática de vida, do estilo de vida que você escolhe?
Onde é que está enraizado o seu caráter? Diz para mim, vou fazer para você aqui. Onde é que está enraizado todas essas coisas? No coração. O finalzinho do versículo revelou agora o coração dessas pessoas. Tá bom? Lembra Provérbios 4:23? Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Lembra de Jesus? De onde vem? O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca, porque o que sai pela boca vem do coração. Os adultérios, as brigas, a cobiça, a inveja, saem daqui, do coração. Não é o que Tiago vai falar? De onde vêm as guerras e as contendas? Mesma coisa. Gente, você tem que entender isso daqui. Eu estava até falando essa semana sobre isso. Circunstâncias difíceis na vida do cristão, elas têm um objetivo, uma finalidade. Sabe qual que é? Revelar o seu coração. A forma como você vai reagir a essas circunstâncias vai ser dirigida por aquilo que está aqui dentro. Você sabe disso? A culpa não é das circunstâncias. Então, onde vem os adultérios, as brigas, as intrigas, a cobiça, a inveja? Do coração. O que Deus faz é promover um meio para que isso que está aqui dentro venha para fora. E aí você tem a oportunidade de conhecer o seu coração e realinhar essas coisas. Você tem que entender esse processo de uma vez por todas. Não é o sol escaldante lá fora, não é a falta de dinheiro, não é o dia corrido, difícil, não é o filho pedindo bombom o dia inteiro na sua orelha, né? Balita, lembra dele? Balita, papai, balita. Vocês lembram? Meu filho fazia isso, rapaz. Isso é uma vitrola velha, meu irmão. Isso vai explodindo você de dentro para fora, meu irmão. Cara, você vai dormir e você escuta. Balita. Gente, se não é difícil, não é provação. Não é provação. Então aqui é o coração. Os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Onde está o coração dessas pessoas? Está aqui, Fazem o que fazem, causam intriga, deturpam a palavra do Senhor. Tudo por causa disso daqui, A gente está assim de texto bíblico na Bíblia falando sobre isso. A gente já viu vários deles aqui nesse mesmo slide, tá? Praticam uma piedade externa com o fim de tornar-se ricos, achando que essa piedade... O que é essa piedade, gente? Vamos lembrar dos fariseus, essa piedade externa que o Hendrix está falando aqui. O que os fariseus faziam nas esquinas da praça? Oravam, né? Oravam em voz alta, oravam para as pessoas verem, oravam para as pessoas ouvirem. Então, uma capa, uma imagem de piedade. Mas o que Jesus diz a respeito desses homens? Já receberam a sua recompensa. É glória e aplauso que eles querem? Pode ficar, né? Gente, aplauso de homens. Você está mesmo correndo atrás de reconhecimento humano. Quem acha que o reconhecimento de Deus é melhor? Então, pensa comigo. Se agradar a Deus significa desagradar o homem, o que você vai fazer? Agradar a Deus, é isso aí mesmo. Tá bom? Então, 1 Timóteo 3,3 que a gente já viu, não deve ser apegado ao vício, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Vocês lembram de Atos 20:30? Abre aí Atos 20:30. Deturpam a palavra de Deus com um objetivo, com um propósito. Que tem a ver com isso daqui, né? Atos 20:30. Capítulo 20, versículo 30. E dentre vocês mesmos, ele está falando para a igreja de Éfeso, por coincidência é a mesma igreja aqui de Timóteo, né? E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Então, homens que estão mais preocupados com quantidade do que com se manter firme, fiel, leal à palavra de Deus. Gente, você tem que ler a Bíblia, gente. Para e pensa aqui comigo, bem rapidinho. Elias era popular na época dele? Quando ele era profeta do Senhor? Eliseu era popular? Porque se eu lembro bem de Elias, Jezabel se esforçou muito para matar ele. A ponto de ele desejar a morte, só para você ter uma ideia. E eu estou falando de Elias, que eu não vou chegar nem perto
Mas nunca na minha vida vou ser 1/10 daquilo que ele foi, em termos de fidelidade, né? E de feitos também, né? Porque desafiar 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Astarode, ainda orar para o Senhor e cair fogo do céu, o menino era brabo, né? O menino era brabo. Mas ele ficou tão, né? Ele ficou tão desanimado que ele desejou a morte. Cuidado com o que você deseja, tá bom? Porque Elias desejou a morte, e você lembra que Elias não morreu, né? Um dos dois homens que não morreram. Elias não era popular, Isaías não era popular, Jeremias não era popular, Eliseu não era popular, João Batista não era popular, Jesus não era popular. Teve o auge dele ali, tudo bem, a gente sabe disso, especialmente o ápice do seu ministério ali na multiplicação dos pães e dos peixes. Mas passado isso, né? O que as pessoas fizeram com ele depois? Solta Barrabás, crucifica. Pedro não foi popular, João não foi popular. E eu também não quero ser popular, tá bom? Eu quero ser fiel e leal à palavra de Deus. E é isso que eu quero para você. Tudo bem? Aí a gente pode encher essa igreja de pessoas impopulares. Pode ser, não pode? Pessoas que são fiéis e leais à palavra de Deus. Tudo bem? Porque o nosso coração não está nisso daqui, tá bom? O nosso coração está naquilo que a Bíblia nos ensina, tá? Tiago 4, de 1 a 3. De onde vêm as guerras, as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Então, toda essa linguagem, né, também de contenda, de controvérsia, de brigas, né, de diferenças, divergências. Vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. O que Tiago está ensinando assim, ó. O que tem que governar e dirigir o seu coração é o desejo que você tem de glorificar a Deus. E até aquilo que você quer, até aquilo que você pede, até aquilo que você suplica e coloca diante de Deus, você deve fazer isso com o objetivo e o propósito de trazer honra e glória para o nome dele. Porque se você faz isso para o seu prazer, para a sua satisfação, para o seu benefício próprio, muito provavelmente o que vai acontecer é isso aqui. Não tem, porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados. Qual é o motivo errado, Tiago? Gastarem seus próprios prazeres. Aonde está o seu coração? Eu espero que o coração de cada um de nós esteja em Jesus, que morreu por nós, que derramou seu sangue naquela cruz, que nos deu a oportunidade e o privilégio de podermos celebrar uma ceia do Senhor para relembrarmos o sacrifício que Ele fez por nós. É aí que tem que estar o seu coração. Que você seja fiel, né? Que você procure ser fiel na mesma proporção, na mesma medida que Jesus foi fiel. Ele não correu da cruz. Ele não virou as costas para você quando ele teve que se deparar com a morte. Eu espero que você não vire as costas para Jesus quando vierem as provações, quando vierem os desafios. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Deus, porque sabemos e conhecemos o sacrifício que Jesus fez por nós, Pai. Mas muito mais do que só a obra dele na cruz, que, né, já seria o suficiente para que tivéssemos uma gratidão, Deus, sem medidas por Cristo, Senhor. Mas esse mesmo Jesus, além de ter feito isso por nós, de ter derramado o próprio sangue, de ter deixado que o crucificassem ali naquela cruz, Pai, como a gente viu agora aqui em 1 Timóteo, Deus, esse mesmo Jesus ainda deixou para nós uma doutrina sã, sadia, uma doutrina, Pai, para dirigir os nossos passos, uma doutrina para termos luz e direcionamento, Senhor, nas nossas escolhas e nas nossas decisões, Pai.
uma sã doutrina, uma doutrina sadia, Deus, para que tivéssemos, Pai, a oportunidade de vivermos uma vida de piedade autêntica e genuína, que de fato agrada e glorifica o Teu nome, Senhor. Morreu por nós, mas nos deixou uma doutrina, Pai, que uma vez que tenhamos o cuidado de examinar essa doutrina, Senhor, estaremos aptos, Deus, a percebermos as mentiras, as falsas doutrinas, os falsos mestres, Pai. Agora cumpre a nós, Senhor, fazermos a nossa parte, Pai. Cumpre a nós, Deus, nos debruçarmos sobre essa palavra. Cumpre a nós nos debruçarmos, Senhor, sobre essa doutrina, Pai. Cumpre a nós abandonarmos o interesse doentio por controvérsias e contendas. Cumpre a nós, Senhor, evitarmos as brigas, as intrigas, as invejas, Senhor, as suspeitas malignas, Pai. Cumpre a nós, Deus, colocarmos o nosso coração, Pai, naquilo que deve preencher e superabundar em nosso coração, que é a Tua palavra, Senhor. Que a vida de piedade que nós almejamos, Deus, não seja uma vida de hipocrisia, visando coisas outras que esse mundo nos oferece, Pai. E que a vida de piedade seja fruto, seja resultado e consequência de uma obediência sincera de coração, Pai, da nossa parte em relação à Tua palavra, Senhor. Te louvamos pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, mas te louvamos também pelo cuidado de ter deixado para nós instruções, orientações, mandamentos, estatutos, Pai, para que pudéssemos dirigir a nossa vida, Senhor, para que pudéssemos viver essa vida de piedade de modo a engrandecermos e agradarmos e glorificarmos o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. É a nossa oração, Deus, a nossa súplica, Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um. Deus abençoe a todos.